Louvamos o teu santo nome. Amém. Glórias a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 14. Glórias a Deus. Vem essa escassez da reclamação. Último assunto. Nós estamos com 123 ou 126 pessoas participando na linha de transmissão. 126 pessoas de forma direta, porque às vezes é um WhatsApp, a escuta o marido, a esposa e os 2 filhos. Então vamos colocar aí a média de 140 a 150 pessoas participando diretamente da campanha, todos os dias, recebendo devocionais, instruções, jejum. Inclusive, pessoal que está fazendo jejum, pode entregar hoje o jejum dos 4 dias, amém? A galera que está desde quinta-feira jejuando. Nós entramos nessa semana em um jejum, quinta-feira, sobre se abstendo, tirando da sua dieta os 4 alimentos que são mais saborosos ao seu paladar, e cada um escolheu o seu. Os 4 alimentos que são mais saborosos. Irmão, pensa, eu ficar 4 dias sem comer açaí? Irmão, estou me tremendo para comer açaí. Pensa, doce de leite, pudim, irmão, pensa. Eu amo pudim, toda semana eu como pudim, 2, 3 vezes por semana. Eu como pudim. Pastor, por que o senhor não engorda? Passa um dia comigo, você vê se a gente consegue engordar. Não consegue não, nosso dia é muito agitado. Então, hoje quem está fazendo jejum, entrega hoje aqui na igreja, amém? Pode entregar o jejum, vai para casa e arrebenta, meu santo, come, amém? Mas cuidado também com comedidamente, amém? Glória a Deus, de maneira centrada. Vamos lá? Filipenses capítulo 2, versículo 14 diz: façam tudo sem queixas e nem discussões. Façam tudo sem queixas e nem discussões, amém? Êxodo capítulo 15, no versículo 24, abre lá, Êxodo 15, versículo 24, se você não trouxe Bíblia, tem aqui na frente, e diz o seguinte, Êxodo capítulo 15, 24 diz: e o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Amados, quando a gente começou essa campanha, dá uma impressão que nós temos que fazer um voto de silêncio. Como assim, pastor, um voto de silêncio? Porque agora eu não posso mais julgar nada, eu não posso mentir, você não pode mesmo, amém? Mentir aí é 100%, não tem mentirinha, é mentira, amém? Então mentir você não pode mesmo. E eu não posso mais reclamar. Veja bem, não é voto de silêncio. Quando você denota um comportamento errado em alguém, você não está julgando alguém. Você chama essa pessoa e diz: fulano, eu notei que existe algo, eu observei que tem algo que você fez, o que você está fazendo, o que você faz, que não está soando bem. Me ajuda bem a entender, para que eu possa, de repente eu possa estar fazendo mau juízo de você. Não, se você estiver errado, a gente entra no consenso. Você não julgou, você apenas quis esclarecer. É diferente de você dizer: o fulano está fazendo aquilo, viu? Não presta, ainda diz que é crente, já julgou. É diferente. Então não é trazer alguém ao centro porque você identificou um comportamento errado, é bem diferente de julgar. Entendeu? Amém? Mentira é mentira. E reclamação, há limites para você reclamar. Você pode reclamar, mas dentro daquilo que é certo, dentro daquilo que é direito. Por exemplo, você pode hoje nós temos o Código do Consumidor, correto? Tem o Código do Consumidor, não tem? Então, dentro do Código do Consumidor, você é amparado por algumas prerrogativas, algumas proteções, e você tem que reclamar se algo veio errado. Agora, eu não posso pegar algo que está na garantia, de repente, chegar em casa, aí eu deixei cair no chão, fui relaxado com aquilo ali, aí vou na loja e digo o seguinte: olha, saiu da loja com defeito, porque está na garantia. Não, você está mentindo e ainda está reclamando sem razão. Você não teve o cuidado necessário. Então existem algumas coisas que de repente você pode reclamar. Avalie bem o produto, conheça os seus direitos. Tem gente que reclama e não conhece os direitos.
A pessoa vai reclamar sem conhecer os seus direitos. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu fui no Rio de Janeiro, fui ao shopping, comprei umas coisas e tal, nós fomos lá. Na hora de pagar, nós fomos pagar o estacionamento. Aí a moça falou: não, o senhor gastou quanto? Não precisa pagar o estacionamento, porque existia uma lei estadual de que quando se gastava tanto no shopping, não precisava pagar o estacionamento. Chegando aqui, eu fui reclamar no shopping quando foram me cobrar o estacionamento. Não, porque tem uma lei. Você está pensando o quê? Eu vim do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro me cobraram, você vai me cobrar aqui? Não sei o que. E o segurança só esperando eu falar. Aí ele: muito bem, mas meu senhor, essa lei não é federal. Essa lei é uma lei estadual que eles resolveram fazer lá por um tempo determinado, eu não sei. E em Recife também tem um shopping que é assim, em São Paulo tem... Mas essa lei não é em todo o Brasil. Então eu falei: o senhor me perdoe, eu não sabia dos meus direitos. Então eu estava reclamando sem razão. E às vezes nós somos assim, reclamamos sem razão de reclamar, e ainda queremos estar certo naquilo que reclamamos, e ainda ficamos emburrados quando somos repreendidos. Então você tem que entender, conheça o seu direito, seja honesto, nunca perca a calma. Está você discutindo na loja: quem você pensa que é? Você está aqui para me atender. Eu sou que pago o seu salário, eu consumo. E tem crente que faz assim ainda, com o ombro. Tem crente que dá uma girada na cabeça. Rapaz, o negócio vou rodar roda a baiana, a sergipana, a cearense, roda tudo, a natalena, a potiguara, roda tudo. Aí amanhã você está aqui: eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Aí entra a moça que te atendeu, que você rodou a baiana, a sergipana, a cearense, a carioca, a paulistana. Ela entra: quem é aquela ali que me distratou lá nas casas? Não vou fazer propaganda não. Quem é? Quem é? Eu não vou entrar nessa igreja não. Eu não vou não. Olha lá, pagando uma de santa, mas lá fora grita com os clientes, grita com os vendedores, com os funcionários. Então, fique calmo. Chame meu senhor, minha senhora, 2 vezes, 3 vezes. Calma. Amém? Não perca. Cada vez que você for reclamar um direito seu de maneira inadequada, você perdeu o direito daquilo ali, porque você reclamou, você ofendeu, você murmurou, você disse: olha, quer saber de uma coisa? Deus não tem razão nisso aqui, Deus não tem nada a me ensinar nesse processo. Então Deus, quer saber de uma coisa? O Senhor nem sabe o que faz, eu deveria ser Deus, eu deveria estar no lugar do Senhor, porque isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está fora desse processo, porque quem sabe da minha vida sou eu. Você murmura contra a pessoa, você murmura contra Deus, você tira Deus da soberania dele, reclamando de tudo. Pneu furou, glória a Deus, aleluias, aleluias, graças a Deus. Nós já tivemos um caso aqui, a menina foi esquecida no banheiro, o ônibus da Guanabara foi embora, lá de Russas, esqueceu a menina no banheiro, a menina estava vindo para cá, a carreta pegou o ônibus ali em Milagres. O único lugar que foi afetado drasticamente foi o lugar onde essa menina estava sentada. Ela falou que ela, pastor, vocês viram o testemunho dela aqui. Eu reclamo, eu sou, mas Deus me deu uma paz. Quando eu cheguei em Juazeiro, que o ônibus não chegou e que não tinha, cadê minhas malas? E foram identificar, é porque o seu ônibus colidiu com a carreta. E quando ela foi ver, a carreta pegou do lado, no lugar aonde ela estava. Então, meu irmão, Deus às vezes está te livrando de alguma coisa, quando seu pneu fura, quando seu avião atrasa, quando você esqueceu alguma coisa em casa que você tem que voltar para buscar. Volte sorrindo, correndo, não brigue com a mulher não, é difícil, mas não fale com a mulher: eita, você também não me ajuda, e a gente esquece de tudo, é tudo nas costas da coitada, meu irmão, é tudo nas costas dela, e a gente só entra no carro, liga o carro e vai embora. Aí, ó, o time tá grande aí. Ô homem, vocês nem me ajudam. Meu Deus do céu. Tá vendo como é que as mulheres são unidas? Elas são unidas, Modesto. Olha aí.
Eita Deus. Então, não perca o seu direito de reclamar. Característica de um murmurador que são ocultas aos seus próprios olhos. Vamos lá. O murmurador, ele tem características que ele, pode passar, amém? Que ele não enxerga, que é oculto aos seus próprios olhos. Ele não vê, e por isso que faz tanto mal. Característica do murmurador, que são ocultas aos seus próprios olhos. O murmurador é azedo, é chato, cheira mal. Ninguém que é murmurador gosta de conviver com uma pessoa que é assim. Ele é azedo, chato, cheira mal. Ninguém que não é murmurador gosta de conviver com uma pessoa assim. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa que vive reclamando de tudo. Quando a pessoa vem, você já diz assim: meu Deus, lá vem ele. Aí tem a rodinha, ele é o famoso espalha-roda. Onde ele chega, parece uma bola espalhando um pino de boliche. Cada um vai para um lado. Porque é desse jeito, murmurador. Reclama de tudo, tudo está ruim. Você está sorrindo, está contando uma coisa legal, aí ele vem com um mal-estar, com o azedume da sua alma, com aquilo que é pertinente do seu ser, para estragar o seu ambiente, acaba com o seu dia. O murmurador é contagioso, ele é uma catapulta de juízo sobre tudo e todos. Murmurador, você não está nem pensando nas coisas, você está bem na sua. Chega um reclamador, um murmurador do seu lado, ele lança juízo em todo mundo. Daqui a pouco você está dizendo: é verdade, é mesmo, rapaz, não é que você tem razão. Ele começa a te contaminar. O murmurador é contagioso. Amados, presta atenção. Basta 30 minutos a um lado de uma pessoa mal-humorada, murmuradora, para você começar a ser alvo fácil de organismos invasores. Os seus anticorpos baixam. 30 minutos, os seus anticorpos vão lá para baixo. Os seus anticorpos, sua glândula suprarrenal para de produzir anticorpos, começa a cair a produção, e você rapidinho você começa a ficar vulnerável a resfriados e outro tipo de doenças por vírus e bactérias. O murmurador é sem noção. Quando eu botei assim, eu estava com raiva, acho que eu não escrevi isso aí. É um sem noção, ó. Não se dá conta de que é tão chato. Então é preciso alguém chegar para ele com amor e carinho e dizer quanto aquilo prejudica. Você quer corrigir um murmurador, um fofoqueiro? É com amor e carinho. Não é chegar de qualquer maneira, não. Pastor, fulano é um murmurador, um chato e tal. Ô fulano, vai lá e conversa com ele. Aí chega lá: ei, vem cá, filho do cão. Não é assim? Não é assim? Espírito da fofoca de Beelzebu, vem cá que eu quero conversar com você. O que tu pensa que é? Tu tá falando, tu é um rebelde, tem que tomar na cabeça. Rapaz, você só estimulou a ira do murmurador mais ainda. É com amor e carinho. É com amor e carinho. Meu irmão, Deus que é Deus, quando vai bater na gente, Ele dá uma anestesia antes. Aí depois Ele vem, ó. Aí depois Ele passa o bálsamo. Por isso que a profecia, ela exorta e ela consola, para que sejamos edificados. Porque se a profecia só exortar, não é profecia. Como é que alguém vai falar algo de você, vai te dizer todos os seus defeitos e não vai mostrar para você uma solução? Isso é espírito do diabo, é fofoca. O Espírito Santo não é fofoqueiro. Se o Espírito Santo mostra um defeito em você, ele vai te mostrar a solução para você sair desse problema. Ele vai te mostrar como você sair, ele vai te consolar, ele vai dizer: não, eu sou contigo, eu sou quem te fortaleço. Você está errado, mas não fica assim não, porque eu te ajudo nessa peleja. Isso é o verdadeiro espírito profético. Não é um bando de profeta que tem por aí que fica apontando defeito de olha, o Espírito Santo me disse que fulano está assim. Espírito de mentira, de fofoca, do inferno. Isso sim. Porque o Espírito Santo, ele exorta, mas ele consola e ele edifica. É segundo a palavra de Deus. Amém? O perfil de um murmurador é o perfil de uma pessoa sem fé, altamente insegura e pessimista. O pessimista, eu costumo dizer que é aquele que anda olhando para o pé, anda olhando para baixo. Ó céus, ó vida, ó azar, tá tudo ruim, tá tudo chato. 2016 teve crise, 2017, passei apertado. 2018, como vai ser? Não será diferente. Vou vir na semana da virada, para quê, pastor?
Os estudiosos aí, os economistas, administradores aí, os profetas acadêmicos aí, daqui do Brasil, de Harvard, de Oxford, estão dizendo que 2018 vai ser a... Eu não quero saber quem está lá em Harvard diz, quem está em Oxford diz, quem está em Yale diz, e quem está na USP diz, quem está na Unicamp diz. Eu quero saber o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que se eu ouvir atentamente a voz do Senhor, e seguir todos os seus estatutos, todas essas bênçãos em Cristo Jesus me seguiriam. Meu irmão, dá um glória a Deus aí, crente. Entenda, se você segue a palavra do Senhor, não tem o que um ou outro diz, é o que a palavra do Senhor te diz. O céu não está em crise. O céu não está em crise, o crente não está em crise, o crente está em Cristo. Há uma festa por aí chamada crise. Eu vou te dar um conselho: não pretenda participar dela. Passe por ela, mas não fique nela. Uma pessoa: pastor, mas é porque tem uma crise, mas eu não estou nem aí para ela. Eu não quero conhecê-la, eu não quero ser apresentado a ela e não quero passar por ela. Eu não quero ficar nela, eu vou passar por ela para ter crescimento e não destruição, porque a crise, ela vem para que você cresça e passe, não para que você fique e seja destruído. Amém? Esse é o perfil do murmurador. Vamos lá, rapidinho. Não bote lenha na fogueira de um murmurador. Mude de assunto. O murmurador gosta de reclamar para quem não pode resolver. Você já viu isso? Ele sai reclamando para todo mundo. Ninguém resolve o problema dele, mas ele é tão insatisfeito porque ele gosta de reclamar. Ele quer reclamar. E o apóstolo Paulo diz: faça tudo sem contenda, sem dissensão. Faça tudo sem contenda, sem dissensão. Você está lá no seu trabalho, chega alguém, aí você reclama que aconteceu alguma coisa, você comprou uma coisa, veio errada, que você... Ele não vai resolver o teu problema. Passe um e-mail para a instituição responsável e reclame lá. Mas não acabe com a vida do outro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para frente. A outra característica de um murmurador é que ele se nega a realizar as suas tarefas, ou melhor, é que ele não se nega a realizar as suas tarefas ou cumprir os seus deveres. Mostra-se até mais trabalhador do que os outros. O problema reside no fato dele fazer tudo reclamando. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: fazei tudo sem murmuração. O murmurador, ele diz o seguinte: eu faço, não, eu mato no peito, eu banco, aí vai. Por que não pede para outro? Tudo sou eu, porque só eu que resolvo. Só pedem para mim, é tudo comigo. Ele tem prazer em fazer, ou melhor, ele tem prazer em pegar para fazer, mas ele tem prazer em reclamar naquilo que está fazendo. O murmurador tem prazer na reclamação, a vida dele gira em torno disso, de murmuração. E último, amém? O murmurador encontra defeito em tudo, ele é ingrato sempre. Amados, preste atenção: o primeiro ingrato não foi Adão e nem foi Eva. O primeiro ingrato foi Satanás. O primeiro pecado não foi na terra. O primeiro pecado foi a rebeldia de Satanás que aconteceu no céu. O reclamador, o murmurador é ingrato, assim como Satanás foi. Ingratidão é rebeldia. E quando Deus vê o ingrato, Ele não vê o ingrato, Ele vê o diabo na pessoa. É um pecado que nós chamamos de pecado mefistofélico. Não é algo apenas que você é influenciado, você é tomado por um espírito, é um comportamento. Então, o espírito da ingratidão, ele é tão poderoso para te levar ao inferno, que ele te leva ao inferno antes mesmo de você morrer. Porque a pior coisa é viver uma vida ingrata aqui na terra. Você está vivendo um inferno astral. Você pode até ter saído do inferno porque creu em Cristo Jesus, mas vive o inferno aqui na terra, porque nada está bom, porque reclama do marido, não vai resolver, reclama com Deus, briga com Deus, ora para Deus, reclama com o marido, reclama dos filhos, reclama de todo mundo. Mas pastor, a gente não pode mais falar assim quando está com problema em casa. É diferente, é algo que acontece. Mas tem pessoas que a vida inteira, 10 anos você conhece ela, daqui a 10 anos você volta: e aí fulano, como é que está? A mesma coisa, a minha vida. E não vai mudar nunca, porque a pessoa não muda, que tudo em sua volta muda.
Não é você, não é as coisas que precisam mudar, mas é você que precisa enxergar as coisas de uma ótica diferente. Amém? Glória a Deus. Amados, segundo a palavra de Deus, precisamos entender. Vamos passar? Segundo a palavra de Deus, nós precisamos entender que todo murmurador começa a murmurar primeiro em seu coração, depois com sua boca. Todo murmurador começa a murmurar primeiro em seu coração e depois em sua boca. Mateus 12, 34. Amém? Mateus 12, 34. Pode abrir na sua Bíblia, Mateus 12, 34 também. Quando Jesus fala para os fariseus e escribas, dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, no versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. 12, 34. Amém? Raça de víboras, como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Raça de víboras, como podereis vós falar coisas boas sendo maus? Porque do que há abundância no seu coração, disso fala a sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Todo murmurador, quando começa a falar, é porque o seu coração já se encheu de amargura, de coisas azedas. Então aquela pessoa, aquilo não aconteceu naquela hora, ela já vem mastigando no seu tempo, há muito tempo. Você pode trocar o rapaz 10 vezes de emprego, 10 vezes de setor. Você pode tirar ele de um setor da sua fábrica, botar em outro, ele não vai conseguir se encaixar, porque ele é murmurador por natureza, ele é reclamador, ele é insatisfeito. Você pode tirar fulano de um colégio, botar em outro, de uma faculdade, botar em outro, de uma cidade, botar em outro. Não adianta. É aquilo que está dentro dela. A melhor coisa que você tem que fazer é ficar longe dela, se você não conseguiu contagiar ela. Sabe por quê? Porque senão ela vai te contagiar. Se você, pela palavra de Deus, não conseguiu levar essa pessoa à luz, sinto muito te dizer, se você continuar com ela, ela vai te levar às trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. Você está junto o tempo inteiro, essa pessoa não enxergou a luz, aparta-te dela, porque se você não levou ela à luz, se você não conseguiu arrastar ela, ela vai te levar para as trevas. Irmão, são duas forças opostas lutando, e nessas duas forças não há empate. Uma sempre sai ganhando, não há empate. Entenda isso. Entenda. Deixe o céu ditar a sua vida. Não deixe a terra ditar a sua vida. Deixe com que o céu dite todas as regras do reino sobre você. A luz não tem comunhão com as trevas. Acabou. É simples. Ah, mas é meu amiguinho, é meu amiguinho, é meu amiguinho, é meu amiguinho. Não é, meu irmão. A luz não tem comunhão com... Eu vejo pessoas pagando preço até hoje por isso. Ore, continue orando pela pessoa, clame por ela, seja educado com ela, mas comunhão é outro assunto. Amém? É outra coisa. Murmuração não depende das circunstâncias, porque é um estilo de vida, é uma cultura criada, um estado de espírito. Esse é o estado do murmurador. E por último, a murmuração é uma doença emocional muito grave. Nós estamos vendo aqui a característica de murmuradores. A murmuração leva a pessoa a ser crítica demais, e o crítico semeia dissensão entre os irmãos, o que é uma das 7 abominações para Deus. Gente, no livro de Provérbios, no capítulo 6, diz que 6 coisas Deus abomina, ou 6 coisas Deus odeia. Quando ele fala dessas 6 coisas que Deus odeia, é o lábio mentiroso, a mão que derrama sangue, os pés que correm para fazer o mal, o olhar altivo. São 6 coisas que o Senhor odeia. Agora na 7ª, ele diz: eu abomino. A abominação é diferente de ódio. Existem coisas que Deus não gosta, existem coisas que Deus abomina. E quando ele diz, a 7ª eu abomino,
é a murmuração que traz dissensão entre os irmãos. Já viu insatisfeito? Ele diz assim: ei, você viu? O pastor pregou 15 minutos. Eu acho que ele não orou. Acho que o negócio está brabo. Eita, o pastor não está certo da cabeça não. Eita, o pastor pregou demais. Ele pregou 30 minutos, 35 minutos. Meu Deus do céu. Não dá não, vou trocar de igreja, porque ele pregou 30 minutos, 35 minutos. O louvor estava alto, não estava? O louvor estava alto. Você viu que estava um frio na igreja? Domingo estava um frio. Você viu que estava um calor? Nunca vai estar satisfeito. Sempre vai reclamar. Se está frio, reclama na igreja. Se está calor, reclama na igreja. Se prega 15 minutos, reclama. Se prega 30 minutos, reclama. Se o som está alto, reclama. Se o som está baixo, que ele não conseguiu escutar, nem sentiu o Espírito Santo, que o som estava baixo, ele reclama de tudo, porque ele decidiu ser assim. É um estado de espírito. Cuidado, porque a Bíblia diz que isso é abominação. É abominação. É um culto aqui meio doutrinário hoje. Você ficou sério, né? A gente fica sério. É porque a gente não pensa que a gente reclama tanto assim, né? Irmão, não estou com raiva não, eu estou bonzinho, tá? Eu sou querido. Amém? Glória a Deus. Mas é o que a palavra do Senhor diz. Amém? Vença o ímpeto da reclamação. Como você vai vencer o ímpeto da reclamação? O pior é que isso tudo está em nós, porque nós somos cheios de direitos. Nesse mundo onde todo mundo faz greve, todo mundo quer lutar pelos seus direitos, é uma ditadura da liberdade. Eu tenho liberdade, então eu tenho que fazer algo. Todo mundo tem que protestar. Eu tenho que protestar. Você não está protestando, então eu protesto porque você não protestou. É um negócio que hoje todo mundo quer contestar, quer protestar, quer ir contra. Como nós estávamos conversando hoje, é o TOD, né? É o TOD, transtorno, professora, transtorno opositor desafiador. Porque tem o TDAH, tem o déficit de atenção, tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e esse transtorno opositor, meu irmão. Então é todo mundo querendo se opor. Eu não concordo. Não é bem assim. Data venha, protesta. As crianças estão nascendo com esse espírito. Como assim, pastor? Estão. Porque vem em todo momento isso esse inconsciente coletivo que sonda a nossa sociedade. E eles captam. Aí a gente acaba trazendo isso para a igreja. Ei, irmão, você chegou aqui na igreja? Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Seja liberto de você, da sua natureza. Deixa a natureza de Cristo. Não faça igual João, para que eu cresça e ele diminua. Faça igual Paulo, que morra eu, para que Cristo viva em mim. Que morra eu, para que Cristo viva em mim. Às vezes as nossas brigas em casa ficariam ou seriam sanadas se a gente fechasse a nossa boca. Eu sei que o outro, o cônjuge, vai falar: e você está calado por quê? Por que você não fala nada? E você? Fala o quê? Calma. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Depois eu falo. Você vai ver que um dos cônjuges vai baixando, vai baixando, vai baixando. Aí você, amém? Glória a Deus, aleluias. Quando você estiver no pega para capar, você pensa, irmãos, todo mundo aqui, confessionário, quem não tem os seus probleminhas no casamento em casa? Quem não tem, levanta a mão, que não tem uma discussãozinha. Quem não tem, por bem, glória a Deus, seja bem-vindo ao planeta Terra. Todos nós temos. Casou, tem. Mas divórcio não é um problema. Ou não é, divórcio não é a solução do problema. Divórcio você está arranjando outro problema. Amém? Então, persista no seu casamento. Se você já se converteu, se você está com Deus e ela também, persista. Começou a brigar, meu irmão, chama o pastor, a gente ora e está tudo certo. Chama a pastora é uma aconselhadora, uma bênção de Deus. Vamos lá. Vencendo o ímpeto da reclamação. A questão central é que os homens comuns tendem a ser pessimistas e homens de fé extraordinários, pois são otimistas. Você precisa entender que pessoas incomuns enxergam oportunidade nas dificuldades. Em vez de você reclamar, enxerga uma oportunidade. Eu escutei uma história hoje de uma pessoa que foi para Nova Zelândia porque tinha um amigo lá. Só que ele não avisou um amigo. Quando ele foi para Nova Zelândia, o amigo estava vindo para o Brasil.
E ele estava com $500 apenas no bolso. E quando chegou lá, ligou para o amigo, não, eu estou numa conexão, estou voltando. Sabe o que ele fez? Ele não ficou se lamuriando, chorando a vida, dizendo: Deus, o Senhor esqueceu de mim, dizendo: olha, o diabo se levantou contra a minha vida, porque eu... Não. Ele foi bater de porta em porta procurando emprego. Foi para um hotel, foi bater de porta em porta procurando emprego. Em poucos meses, esse homem estava com um cargo de chefia em uma vinícola naquele lugar, porque ele encontrou em um quadro que poderia ser desesperador, em um lugar que ele não conhecia ninguém do outro lado do mundo, uma oportunidade no meio do caos. O melhor quadro para um milagre se manifestar chama-se caos. Toda vez que você encontrar um problema e tiver caos nesse problema, você diz: Deus, agora é a hora do seu milagre se manifestar. Dai-me sabedoria, perseverança, foco, estratégia para poder fazer a tua vontade aqui. O melhor quadro para o milagre se manifestar é o caos. Quando o caos se estabelece, Deus manifesta o milagre. Basta apenas você andar em verdade, porque Deus habita na verdade. E o percentual que Deus concede de verdade é 100%. 100% verdade, 100% milagre. Então, aleluias, vamos lá. Abre sua Bíblia no capítulo de Números, capítulo 15, e deixa aberto Números capítulo 15, para que a gente possa entender como nós fazemos para vencer a reclamação, vencer esse ímpeto da reclamação. Vença o ímpeto da reclamação. Números 13 e 14. Só deixa aberto, não precisa. Amém? Entre o 13 e o 14, nos capítulos 13 e 14. Pode passar o slide. Amém? Os reclamadores. Aleluias. Como é que você vai vencer o ímpeto da reclamação? Números 13 e 14, amém? Os reclamadores tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Preste atenção. Toda vez que um problema se manifestar até você, não enxergue o tamanho do problema. Foque na solução. Foque na solução. Toda vez que uma folha em branca tiver um ponto preto, não foque no ponto preto, foque nos 99,9% da folha que ficou em branco. Reclamadores olham no ponto preto da folha dizendo: minha folha manchou, acabou o meu projeto. Pessoas que enxergam oportunidades, que são transformadores, não pegam um problema isoladamente, eles enxergam um todo. É como aquele homem que foi enviado para um lugar onde as pessoas não usavam sapatos, e ele foi enviado por uma loja de sapatos, e ele chegou lá dizendo: olha, não vai dar certo aqui implantar a loja, porque aqui ninguém usa sapatos, não dá certo, nós vamos falir, venha de volta. Aí mandou outro, aí o outro disse: aqui nós vamos bombar, vamos vencer, nós vamos prosperar, nós vamos crescer muito, a nossa empresa vai ser a maior. Por quê? Porque aqui ninguém usa sapato, nós vamos vender bastante. Então, aonde um viu o problema, o outro viu solução. Entenda que você não pode enxergar o tamanho do problema de maneira isolada. Olha o que diz no versículo 31: não podemos atacar aquele povo, pois é mais forte do que nós. Josué, Caleb e mais 10 espias subiram para espiar a terra prometida. Moisés mandou, e eles voltaram com um relatório maravilhoso. Só que esse relatório resumiu-se em 2 frases: realmente a terra mana leite e mel, os frutos são maravilhosos, gigantescos. Aí começou a murmuração: o povo nos ataca, é mais forte do que nós, a terra devora. Começaram a falar um monte de coisa. Não podemos atacar aquele povo, pois é mais forte do que nós. Eu nunca vi o povo de Deus perder uma batalha, não importa o tamanho do seu oponente. Davi matou um urso, um leão, e depois matou Golias. Eles sabiam que eles iriam enfrentar um povo forte. Isso não era surpresa, mas focaram no problema. 2. Tende a espalhar o negativismo ao seu redor. Tende a espalhar o negativismo ao seu redor. Olha no versículo 32 o que eles disseram. No versículo 32: espalharam
entre os israelitas um relatório negativo. Você quer ser transformador? Espalha positivismo. Você quer ser transformador? Espalha coisas boas. Eles chegaram lá dizendo: olha, a terra é boa, mas a congregação era gigantesca, gente, saíram mais de 2 milhões da terra do Egito, de homens, contando crianças e etc, e mulheres. Era um povo muito numeroso. Imagine espalhando isso, o povo andando no Egito quase 40 anos. Aí chega perto da terra prometida e diz: nós não vamos conseguir, porque os anaques estão lá, os gigantes estão lá, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo. Por quê? Porque quem reclama espalha negativismo. Agora quem proclama espalha otimismo. Diga assim: a minha língua, repita comigo, a minha língua foi feita para proclamar e não para reclamar. Repita: minha língua foi feita para proclamar e não para reclamar. Quem não proclama, reclama. Você tem proclamado na sua casa? Você tem proclamado na sua empresa? Seja maluco, meu irmão, seja doido mesmo. Chegue na sua casa de noite e comece a marchar na sua casa, dizendo: o inimigo aqui não tem vez. O inimigo aqui não tem vez. E comece a proclamar bênçãos. Chegue na sua empresa, comece a proclamar bênçãos. Tranque. Eu vou te dar uma manha. A pastora Denise, quando era comissária, ela trancava a porta do banheiro e se ajoelhava no vaso ali e começava a orar: Deus, o negócio está difícil, esse avião não vai cair, em nome de Jesus. Ela se trancava e orava, era o único espaço que ela tinha. Eu já tive lanchonete. Antes de abrir a lanchonete, eu dava ordem às coxinhas. Irmãos, tem hora que a gente tem que ser louco. Coxinhas, empadas, bolinho de carne, em nome de Jesus, vocês não ficarão aí por muito tempo. Era assim que eu fazia. Senhor, em nome de Jesus, vai sair tudo, vai vender. E eu me lembro um dia que eu fui proclamando e orando, eu precisava vender muito naquele dia, e eram muitas lanchonetes naquele complexo ali, e eu falava: Jesus, é uma concorrência aqui grande, mas me dá estratégia. Já sei, vou orar. E tá aí orando. Entrou uma senhorinha bem simples, sentou: meu filho, tudo bom? Papapá. E chegou o ônibus, ela diz: olha, aquele ônibus lá é o meu, já vou embarcar. Vamos fazer o seguinte: você me vê esses bolinhos de carne, esse pastel, a senhora quer um de cada? Não, meu filho, eu quero tudo. Uma mulher levou todo o estoque que eu tinha. Ela disse: olha, os meus filhos estão lá em casa, meus netos vão para lá hoje, tem jogo, era época de Copa do Mundo, vai ter jogo mais tarde, estão tudo lá, você bota tudo na bolsa para mim. Eu sei que saiu, era bolinho de carne, pastel, coxinha, risada. Eu falei: tá aqui, pode, dá tempo de fritar um pastel, o ônibus vai dar, sabe o que é não? Irmão, sai tudo, mas profetiza, não fica reclamando: ah, Deus, por que está acontecendo isso? Ai, tá difícil. Não tá difícil não, meu irmão, tá difícil para quem não persevera, para quem não ora, para quem não trabalha, para quem não pede sabedoria, para quem não exerce a sua fé. Porque para você que é crente em Cristo Jesus, meu irmão, comece a exercer a sua fé e você vai ver o milagre acontecer. Aleluia! Porque eu nunca vi reclamação mudar nada. Você já viu um murmurador mudar as coisas à sua volta? Não muda. Aquele que fica reclamando não muda. O que muda é ele, para pior, cada vez pior. Então entenda, não espalha, amém? Não espalha. Todo murmurador tende a superestimar o tamanho do problema. Vai para o versículo, por favor. Disseram: a terra para nós, para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora os que nela vivem. Em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar isso escrito, que a terra devorava os seus moradores. A Bíblia não diz isso. Quem diz isso são eles. Eles é que falaram: essa terra aí vai nos devorar. A terra devora o que neles vivem, os que ali residem. Sabe o que eles
eles superestimaram o problema. Quando eles olharam aquilo ali, disseram: não vamos para aí não, porque essa terra vai nos devorar. Vai nos devorar. Você já viu aquela pessoa que está do seu lado, que você diz assim: olha, eu vou fazer o Enem, eu quero ir para medicina. Não dá certo não. Todo mundo que é médico desvia. Nunca fica. Eu quero ser psicólogo. Ih, meu irmão, se eu fosse você, tomava cuidado, não dá certo não. Não tem uma palavra de incentivo. Superestima o problema, porque ele teve uma experiência negativa, ele viu acontecer aquilo com alguém, aí ele diz que com todo mundo vai ser desse jeito. Ele diz assim, por quê? Porque superestima. E os reclamadores que não vencem o ímpeto da reclamação perdem a chance de exercer a sua fé em Deus. Perdem a chance de exercer a sua fé em Deus. Números 13:33. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes e descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Sabe o que eles estão falando? Nós somos tão pequenos que não vamos nem chegar perto, porque nós vamos ser devorados, somos gafanhotos. Agora, olha só a mente de um transformador. Olha só o que Josué e Caleb diz o seguinte: é certo que venceremos. Números capítulo 13, no versículo 30. Números 13, 30. Abra sua Bíblia, Números 13, 30. Olha aqui, ó. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, aqui é Marcos, Números 13, 30, por favor. Amém? Números 13, 30. Pode descer, pode descer. Abra sua Bíblia, Números 13, 30, para que você entenda. Então, Números 13, capítulo 13, já estava aberto, né? Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Você está vendo que 10 pessoas dizendo: vamos ser devorados. 2, Josué e Caleb estão dizendo: calem a boca, calem a boca, fiquem quietos, não abre a boca para me contaminar. Escute aqui o que Deus está me dizendo: nós vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos dominar, e não tem gigante, não tem terra brava, não tem nada, porque Deus está conosco, o domínio é nosso. E a igreja precisa entender isso, que ela só vai exercer poder quando ela entender que o domínio é dela. O governo não tem autoridade legal, ele tem um governo, mas a autoridade quem tem é a igreja. Olha só, no Egito, quem é que tinha o governo no Egito? Me responda, quem é que tinha o governo no Egito? Faraó. Mas quem mandava no Egito? José. Tudo que Faraó ia fazer, José, é para ser feito desse jeito. Na Babilônia, quem tinha o governo? Nabucodonosor. Mas quem mandava? Daniel. Sabe por quê? Governo é uma coisa, a autoridade é legítima, é outra coisa. A legitimidade da autoridade vem dos céus, e isso é dado sobre a igreja. Só que a igreja ainda não entendeu o seu papel como igreja, como agente de domínio aqui na terra. Ainda não entendeu a seguinte ordem de Deus: manifestai o reino. Manifeste o reino. Pregue o reino de Deus. É vindo sobre vós o reino de Deus. Ainda não entendeu o reino. Nós estamos aqui como agentes implantadores do reino, para quando o rei voltar, encontre o reino implantado e manifesto, porque ele está voltando, o rei está voltando. Entenda que você é um transformador. Você não é reclamador, você não é murmurador. Seja como Josué e Caleb. Transforme. Entenda que Deus te levantou para algo extraordinário. Você serve um Deus incomum, e você não pode ser uma pessoa na média. Você tem que ser um ministro incomum. Você é ministro.
Como assim ministro? Eis que ele constituiu todos vós ministros, sacerdotes. Quem serve a um Deus em comum, é em comum. Como você pode considerar comum servindo a um Deus extraordinário? Irmãos, você é filho de um Deus altíssimo. Filho de peixe é o quê? Filho de anfíbio é anfíbio. Filho de mamífero é mamífero. Filho de réptil é réptil. Filho de Deus. Ih, pastor, eu sou Deus. A palavra do Senhor, quando Jesus estava com os fariseus dizendo o seguinte: não sabeis vós, falando com ele, que sois deuses? Os fariseus, como assim? E aí Jesus diz: pois está escrito, é chamado Deus todo aquele a qual a palavra lhe for enviada. O que é o homem, para que te lembre deles, e o filho do homem, para que o visites? Pouco menor que um Deus, ou que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste. O seu espírito é eterno. Quando diz Deus, não é porque você deixou de comer arroz e feijão, não é porque você agora pode todas as coisas, é só Deus. Essa categoria de Deus transcendente, só Ele tem. Mas porque você é eterno, porque Deus é eterno. Você é imagem e semelhança dEle, porque em você habita um Espírito. Por isso que Ele procura adoradores que Ele adorem em Espírito, porque Deus é Espírito. E Ele procura adoradores que Ele adorem em Espírito e em verdade. Entenda o seu papel como transformador, como agente transformador aqui na terra. Irmãos, preste atenção. Se retirarem a igreja hoje do Brasil, em Brasília agora, o governador mandou lá na Vila Planalto. Eu conheço esse lugar, eu passava todas as semanas na frente desse lugar. O governador mandou acabar com uma igreja, derrubou a igreja. Magno Malta estava botando vídeo, porque o governador mandou derrubar a igreja lá. É um plano que ele tem contra muitas igrejas. E aí sabe o que aconteceu? Sabe o que está por acontecer se continuar essa perseguição? Duas coisas. A igreja hoje, a igreja no Brasil e a igreja no mundo está vivendo uma época de milagres e de crescimento que só é comparado à igreja de Atos, que foi no nascimento da igreja. Mas com isso vai vir a perseguição. Mas se a igreja for retirada da terra, a terra vira um caos, porque o maior agente ressocializador do ser hoje na terra é a igreja. Ninguém coloca mais pessoas transformadas de volta na sociedade, nem o manicômio, nem a AA, ninguém, nenhuma instituição, nenhum hospital, nenhum consultório, nenhum agenciador de saúde, ninguém coloca mais pessoas transformadas na sociedade do que a igreja. Então nós precisamos nos levantar como Josué e Caleb, como agentes transformadores, e entender o nosso papel no reino de Deus, nos infiltrando, transformando, dominando, crescendo, implantando e multiplicando. Mas a gente quer ficar quieto. Eu sou o crente 007 do Senhor. Não, meu irmão, bota a cara e domine, porque se você não dominar, a maçonaria domina. Domine você. Esteja em todos os âmbitos da sociedade. Precisamos hoje preencher o vácuo. Precisamos hoje preencher o vácuo que a igreja durante muito tempo estabeleceu, porque crente tinha que ser piega, não podia estudar, não podia ter um mestrado, não podia ter um doutorado, porque quem estuda muito fica louco e esfria na fé. Porque crente não podia ser empresário, tinha que ser simples, não podia ter uma roupa boa, não podia ter um carro bom, porque crente tinha que ficar o dia inteiro orando, e tinha que ter cocôzinho na cabeça e ficar trancado no joelho dentro do quarto e nunca sair do lugar, esperar a vinda de Jesus, ou então esperar o dia da morte para ir para o céu, e o céu nunca se manifestar aqui na terra. Deus te chamou para implantar o céu na terra até que Ele venha. Se coloque de pé aplaudindo o Senhor. Se coloque de pé, aplauda o Senhor, por favor. Amém? Glória a Deus. Um transformador, ele declara total confiança em Deus. Ele derrota o espírito do medo. Um transformador, ele derrota o espírito do medo. Às vezes nós não queremos assumir algumas coisas porque nós temos medo. O espírito do medo precisa ir embora. A Bíblia diz que não vos deu
o apóstolo Paulo, ele declara a seguinte frase: Deus não vos deu de novo o espírito de medo, para que vocês possam andar em temor, mas vos deu o espírito de confiança e adoção, ao qual vocês clamam, Abba Pai. Ou seja, é como uma criança. Aqui eu estou vendo o Miguelzinho no colo da minha esposa. A criança, quando está no colo de alguém, ela não está pensando: se ele de repente abrir os braços, eu vou cair no chão. A criança não pensa nisso. Quando a criança está no colo da mãe, no colo do pai, ela não fica pensando: não me deixa cair, não me deixa cair. E se minha mãe passar mal, se meu pai passar mal, ele vai cair por cima de mim. A criança não pensa nisso. A criança só confia. Quando ele diz o espírito que clama Abba Pai, Paizinho, criança só confia. Se você for para o alto da montanha com a criança no colo, a criança vai olhar para você e vai sorrir, porque ela confia em você. Ela não quer nem saber se tem um monte, se tem um precipício, se tem um despenhadeiro. Ela confia naquele que está segurando-a. Agora a gente fica olhando para Deus e olhando para o precipício. Não me larga. Se o Senhor me largar, o Senhor não está de bom humor hoje não, Deus. A cara do Senhor está diferente. Hoje o Senhor está irado, está com raiva. Por favor, não larga a minha mão. A gente fica assim. Um dia o nosso Deus é Deus, outro dia o nosso Deus é o diabo, está com raiva da gente, porque um dia a gente acorda seguro em Deus, no outro dia a gente acorda ansioso, vai acontecer alguma coisa, eu sonhei, eu pressenti, uma angústia no meu ser, há um negócio, eu estou sentindo negócio. Está sentindo? Ore! Ore! Vai orar. Se Deus permitiu você saber uma coisa, ore! Mas não fique nessa dubiedade, não fique nesses pensamentos que são diametralmente opostos. Num dia confia, no outro não confia. Deus é o Deus de segurança. Ele te ama hoje, Ele te ama amanhã, Ele te ama sempre. Manda esse espírito do medo embora da sua vida. Você que tem negócios para fechar, você que tem decisões grandes essa semana, invista. Tem risco, todo risco tem sucesso. Não há sucesso sem risco. Tem coisas grandes para fazer, tem decisões, tem provas, vá com Deus e vá confiante em nome de Jesus. Mas deixe o medo de lado. Amém? Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Aleluias. Cadê o louvor, mistério? Aleluias. Tem uma música que diz: vão olhar em seus olhos. Aleluias. Sim, Senhor. Queremos ser como crianças, ó Pai. Vão olhar em seus olhos, vão jogar-me em seus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o momento em que eu mais quero, a hora de te encontrar. Oh, 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 a hora de te encontrar. Senhor, aqui está uma geração de transformadores que lança o espírito do medo embora. Uma geração que não vai ficar murmurando, reclamando da vida, contaminando os seus filhos, contaminando a sua esposa, o seu marido, contaminando